Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast que é na boa, sem mimimi, sem frescura. E hoje, o episódio de hoje combina demais com esse podcast, porque o casal que tá aqui hoje é sem frescura e sem mimimi. Hoje a gente vai bater um papo sobre como você furar a bolha do teu nicho, como tratar de assuntos técnicos, mas de forma bem humorada e aumentando assim o teu engajamento. Tô recebendo aqui grandes amigos, o casal notarial Ana Vitória e Cristiano Machado. Dá as boas-vindas aqui para nossa audiência e vamos começar o nosso papo. Fala pessoal, prazer estar aqui, né? A gente fez um storyzinho ano passado nos Estados Unidos, esse ano Fortaleza, e nas nossas viagens continuaremos assim gravando. Agradecer ao Eric a oportunidade, é um parceiro nosso que é o backup aqui, o backup não, é o backdrop aqui, é quem segura as pontas aqui do casal notarial. E é uma honra pra gente estar aqui, eu vou falar. Acho que se não tivesse conhecido o Eric ali naquela época, logo meio que no início, acho que a gente nem tinha chegado até aqui. A gente pode até contar esse papo aí. Vamos falar sobre isso. Mas é difícil todo lado de cá. Vocês já foram convidados já em algumas vezes. Já estão. Eu me sinto mais. Ela tá envergonhada. Eu tô envergonhada. Pior que sabia. Mas assim, eu acho que é legal, a gente vem desmistificando tanta coisa e a gente hoje vai desmistificar mais um nicho aí que ninguém espera, né? Boa. Para vocês entenderem por que eles estão assim, por ser convidados, é porque eles têm o próprio podcast deles, que é o Casal Notarial, que começou tem um pouco mais de um ano, mas já é um sucesso aí absoluto. A gente vai falar muito disso, né? Só aqui, ó, não vou ler a biografia toda não, que senão a gente vai passar 3 horas aqui, ó. Ana Vitória, bacharel em Direito, especializada em Direito Notarial e Registral, 30 anos de experiência em cartório. Cristiano, 23 anos atuando no cartório, foi depois que conheceu essa moça? Foi sim. Eu tenho 25 anos juntos, né? Ó, então, 25 anos de casado e 23 anos no cartório, bacharel em Música e Tecnologia, a gente vai falar sobre isso. Pós-graduado em trilha sonora, faixa preta de taekwondo. Andou praticando taekwondo aí em Fortaleza aí? Pois é, não. Ainda não. Faltam 6 meses para eu também incluir aí na minha biografia. Você sabe por que eu coloco no meu currículo ser faixa preta de taekwondo? Porque, cara, você se forma numa universidade, mas você não sai faixa preta. Então eu fiz questão de colocar isso aí, porque eu levei 6 anos para sair nesse negócio aí. 6 anos. Eu fiz faculdade e pós-graduação em 5. Levei 6 para sair faixa preta. Então eu faço uma questão. Por que você coloca isso? Não, porque para mim é uma graduação. É uma graduação. Posso completar agora? Vai, Faltam 6 meses para eu sair faixa preta. E quantos anos? Tem mais, cara, é repetente, né? Eu parei por causa da pandemia, gente. Assim, eu não aguentava usar capacete, máscara. Aí eu fui jogar tênis. Aí depois que acabou a pandemia, eu voltei pro taekwondo. Boa. E turma, para vocês entenderem a ideia desse episódio, é que assim, via de regra, para a maioria das pessoas, as pessoas acham que cartório é um papo chato, burocracia, pagar taxa. E esses abençoados aqui conseguiram transformar o assunto de cartório em algo atrativo, né? E hoje eles contam nas redes sociais, no Instagram passou de 50 mil pessoas, contando todas as redes, eles alcançam aí, eu diria, uma centena de milhares de pessoas com conteúdo de cartório. Conteúdo técnico, mas bem humorado. É bem por aí, né? Então a gente gosta de começar o Papo na Boa logo com a pergunta que dá no meu episódio, né? Como é que a gente fura a bolha do nicho? Vocês que estão no nicho que é chato, entre aspas, é direito, né? Então, algo muito técnico, como é que fura a bolha do nicho? Então, essa pergunta aí foi o seguinte. Num determinado momento, e não tinha nem tanto tempo de gravação, não. Eu tinha gravado aí uns 5, 6 episódios. Eu falei assim, meu Deus, se a gente ficar só chamando tabelião pra cá, daqui a pouco ninguém aguenta mais. Nem eu vou aguentar esse negócio. E na época a gente estava fazendo consultoria de imagem. O que é isso? Você contrata um cara lá, ele vai lá, pega o teu guarda-roupa, fala isso aqui presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. Não, ele pega o seu guarda-roupa e fala assim, nada que tem que presta. Tudo Para começar do zero. E funciona. O meu não foi tanto assim, porque eu já usava roupa preta, branca, azul, marinho e cinza, e assim, pronto, o homem é mais fácil, né? E aí, depois a gente trocando uma ideia, eu falei, Ana, o que você acha de chamar esse pessoal para bater um papo com a gente lá? Então, aí, só para fazer uma parte aqui, que todas as ideias ele sempre vai contar que surgiram dele. Mas é verdade. Mas, na verdade, tem muitas ideias que eu chego para ele e falo assim, Cristiano, o que você acha de a gente fazer assim?
Aí ele olha para o teto, olha para a lua, não me dá a mínima. No dia seguinte, ele chega e fala assim: cara, tive uma ideia sensacional, vamos fazer não sei o quê. Falando, mas foi o que eu te falei ontem. Não, essa ideia é minha, eu sonhei com isso. Então vai, continua aí. Mas essa aí é minha mesmo. É, tá bom. Então tá bom, vamos brigar aqui não. Então, a gente resolveu chamar esse casal, porque então, eles não são um casal. Vai complicar isso aqui. Mas assim, como a gente fez na mesma época, falei, cara, vamos chamar a Stephanie e o Patrick para eles ir lá no cartório, ir lá no podcast, dar umas dicas assim. Porque tem muita gente, Eric, que trabalha em cartório de uniforme. Falei, cara, como é que faz para esse cara ficar bem arrumado de uniforme? E como é que faz para o cara que trabalha em cartório? Às vezes tem que ter uma postura mais formal, uma postura mais descolada, enfim. Como é que faz para essa pessoa também se vestir de uma forma agradável de acordo com o público? Bicho, e cara, batata. Chamou os dois lá. Os caras deram uma aula assim e foram os primeiros cortes assim que começaram a viralizar. Se destacar. Pro bem e pro mal. Pro mal, a mulher chegou lá e falou assim: então que se vestir bem é melhor do que ter uma pós-graduação, doutorado. Eu falei, querida, depende, né? Porque o nosso primeiro contato com o mundo é com os olhos. Então, assim, depois é que você vai conhecer a pessoa. E a partir disso, a gente viu que daria para chamar outros profissionais e sempre falando de cartório. E isso é legal porque, assim, você está falando de outra coisa, mas que tem relação com o cartório, então essa seria a primeira dica de furar a bolha do nicho. Não ficar só no técnico, que é importante, mas buscar assuntos correlatos. Exatamente, porque no final a gente está falando sobre pessoas e para pessoas. Então, todo mundo que está dentro do cartório se veste, se alimenta, escreve, e por aí vai. E o outro lado que eu acho que a gente conseguiu atingir foi que a gente começou a falar o que as pessoas queriam ouvir. Porque a pessoa que ela tem um problema para resolver, ela não quer saber qual é o artigo que ela tem que usar para resolver o problema dela. Ela quer saber como ela resolve. Sim. Então, se eu chegar aqui e falar, porque na compra e venda, de acordo com o Código Civil, você precisa, na transferência, fazer escritura pública. Você não está nem aí para isso. Você quer saber, se eu for comprar um imóvel, aonde eu tenho que ir? Olha, você tem que fazer uma escritura pública, tem que ir no cartório. Pronto, resolvi o seu problema. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Porque, às vezes, o muito técnico, quando você está conversando entre os técnicos, é legal, porque você troca ali um conhecimento, uma experiência e tal. Mas quando você vai falar para o público, você tem que falar da forma que todo mundo quer ouvir, quer resolver o seu problema. Sim. E isso que o Cristiano falou, né? Vou criar um podcast cartório. Se eu ficar trazendo só tabelião, daqui a pouco fica chato. Tá louco. Eu faço comparação quando o Flávio Augusto, né? Todo mundo conhece, foi criar o podcast dele. E aí a turma que é até do Grupo Primo, que organiza e produz o podcast dele, tava pensando assim: pô, vamos fazer o podcast do Flávio Augusto. Mas se a gente chamar só bilionário, daqui a pouco acaba os convidados, né? E também fica 10 episódios. E aí o que eles fizeram? Ainda mais que ele chama 5. Então, aí o que ele fez? Ele resolveu, em vez de estar trazendo de um em um convidado, que a maioria dos podcasts fazem, ele traz uma roda de conversa com grandes nomes, que vocês ainda não estão percorrendo esse caminho ainda não, né? Ele tá mais ainda no convidado a convidado, mas é uma ideia bacana. Imagina fazer uma mesa redonda aí com 3 Pô, mas a gente pode pensar nisso para a próxima temporada. porque aí vira uma mesa redonda bacana, né? Não é só a história daquele convidado, né? Então, bacana isso, hein? Que aí fica combinações infinitas para você fazer, porque tem uma hora que você quem eu convido. Apesar de ser um podcast relativamente novo, tem 1 ano e pouco, né? Ainda tem muito lenha para queimar de convidado aí, né? De cidades, mas essa é uma ideia boa, né? Mas o que é que levou vocês, e aí contando um pouquinho da história de cada um com o cartório, a criar o podcast? Vocês já criavam conteúdo na rede social e depois veio o podcast, ou primeiro veio o podcast? Não. Primeiro a gente montou um perfil no Instagram. Há muitos anos atrás, eu fiz um Instagram com o nome da nossa empresa, que era HH Assessoria, hoje chama Casal Notarial. E aí eu nem sabia mexer nisso, colocava ali a foto de um livro do cartório, um negócio ruim pra cacete. Esse negócio ficou parado lá um tempão. Aí os nossos primos, pô, faz um negócio na internet, tem uns caras na internet colocando caixinha de pergunta nisso. Falei, cara, mas eu vou fazer o que? Foram nossos maiores incentivadores. Enfim.
Aí começamos a colocar lá a caixinha de pergunta. Pô, você tem 100... Não, e aí chamava Cristiano e Ana com 2 N's, oficial. Oficial. Gigante o nome. Gigante nome. Complicado, ninguém achava. Mas assim, mesmo assim, nesse início que era caixinha de perguntas, as pessoas mandavam perguntas, os amigos mandando perguntas, aquela coisa toda, às vezes você vai lá e coloca as suas perguntas mesmo. Sabe que tinha uns que viralizava, cara. Assim, com 100 seguidores. Tem um lá que tá no TikTok, que é dessa época, de 550 mil views. 21 mil Foi uma pergunta curtidas. do meu cunhado. Meu irmão que botou, vou botar uma pergunta lá. Falei, o que que é? Como faz para ser dono do cartório? E assim, e aí ficamos nessa aí 1 ano, crescemos 1000. Já tinha os haters aí? Já, Pô, não, o TikTok- olha só. Cartório já nasce cancelado, já nasce com É. hater, então nem precisa. É por isso que não tem filtro, o pessoal já não gosta mesmo. E aí, Isso é libertador, né? Que, porra, o cara não gosta mesmo, se gostar, eu falar, é lucro, né? é lucro. E aí, quando a gente sempre faz uma viagem por ano aí, ela falou assim: não, quero mais saber esse negócio de cartório de Instagram, não, essas porcaria toda aí, não quero mais saber disso, não. Isso é muito chato. E aí foi em 2024 que a gente resolveu gravar um episódio, e aí ligamos para um amigo nosso, que era do Estúdio da Barra. Aí ele falou assim, cara, faz um pacote de 4 episódios aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, pô, não vou pagar esse negócio. Não, bota no cartão aí e tal. Aí quando veio o negócio editado para mim, 15 dias depois, levou para editar, uma semana, sei lá, viu um troço. Aí o primeiro episódio foi 6 de julho de 24. Aí viu um negócio ruim pra caraca. Eu falei, pô, irmão. Fala mal do estúdio. Não tô falando, mas eu já falei pra ele, filho. Não deu nome, né? Não deu não. Eu falei assim, pô, quebra o galho pra mim. Sabe essas edições aí? Dá pra reverter episódio, não? Ele, pô, mas vai dar um episódio. Eu falei, não tem problema não, pô. Mas você vai fazer o quê? Não, eu vou editar. Mas tu sabe editar? Eu falei, querido, trabalhar com o Pro Tools, pô. Trabalhar com vídeo e áudio é muito mais fácil. E daí eu comecei, não entendia como é que funcionava corte. Aí eu fui vendo os caras assim na tela, né? O primeiro corte que eu fiz era deitado, eu falei, tá errado. Aí eu fui lá, fui ajeitando, foi dando certo. E aí virou 5 episódios. Fomos pra São Paulo, virou 6. Lá em São Paulo bateu. Aí entra você na história. Vou te contar agora como você surge na nossa vida. Mandar um beijo até pro Gustavo Bassi, parceiraço. Fui gravar com ele, falou, cara, tu vai ter que ir no evento de podcast que tem aí, cara. Eu falei, pô, evento de podcast já tem isso? Pô, esse negócio... Não, era o nosso 3º episódio, aí ele. Vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Todo negócio vai dar certo. Aí eu falei, não, mas eu fico muito nervosa. Não, depois do 10º você não vai ficar tranquila. Aí eu fui lá ano passado, Aí eu falei, Gustavo, ainda não fiquei tranquila, não. Ele, não, mas vai ficar, calma que você vai ficar. Aí ele falou, cara, legal, deu um monte de cara bacana, deu um monte de dica, inclusive a dica do evento de vocês. Eu falei, pô, evento de podcast? O negócio tem pouco tempo. Ele, não, velho, meu podcast tem 12 anos. Pô, falei, meu irmão. Eu falei, beleza, velho. Compramos o ticket. E assim, e aí foi surgindo. Quando a gente chegou lá em outubro. Outubro de 24. 24. Quando a gente gravou no Gustavo, a gente tinha 1.065 seguidores. Quando a gente chegou no evento de vocês, em outubro de 24, estava com 8.000 e pouco. Uns 7.000, 8.000. E a gente não sabia nem. Aí falou assim: mas é orgânico. Porque a gente, até maio do ano passado, a gente não sabia nem o que era. Primeiro eu comprei o ingresso que eu não sabia nem o que era. Só para explicar pra galera, esse evento que eles estão falando é o evento do Podcast Experience Summit, que a gente faz anualmente lá em São Paulo. Esse ano vai voltar a ter, ano passado não teve, que é para ajudar a galera a profissionalizar o podcast, a monetizar. E vocês estavam só começando. Então, Mas e as pessoas não podem perder, porque assim, faz total diferença na vida do ser humano, do host, porque assim, a gente é um exemplo vivo disso, que se não fosse o evento, talvez a gente não tivesse aqui hoje. Abre a cabeça, né? Mas assim, antes de continuar nessa linha aqui, vocês criavam conteúdo de caixinha de pergunta, mas vocês deram um salto para podcast. Eu quero saber por que o podcast. Vocês assistiam o podcast? Ou alguém falou para vocês, grava um episódio? Não, eu sempre assisti. eu sempre assisti. Aí eu sempre gostei muito do formato. Ela, poxa, vai desistir? Eu falei, não quero mais assim, não. Não, porque ele queria sair da internet. Chega, esse negócio de internet é um saco, vou parar. Eu falei, pô, vai desistir. A gente nunca desistiu de nada. A gente, começou sem nada, chegamos até aqui. Vai desistir? Para mim, desistir nunca é uma opção. Sim. E aí, passado 2 dias, ele virou para mim e falou assim, então vamos fazer um podcast. Eu falei, podcast? Como assim podcast? Podcast de quê? Aí ele, de cartório, claro. Eu falei, mas podcast de cartório não vai dar em nada.
Não, vamos fazer. Ou eu vou fazer um episódio, ou eu não vou arrumar tudo, e ou a gente faz um episódio, ou então eu vou parar. Eu falei, então tá bom. Nem que seja pra ter uma foto no microfone. Sim. Cara, assim, eu tô te falando assim, de coração. A gente tem um propósito, sabe que a gente é cristão, gosta de pregar a palavra, tudo que a gente faz, te levar uma mensagem pras pessoas. Eu não tinha a menor intenção desse negócio. Queria, no fundo, queria ter um seguidor, fazer os negócios. Na minha cabeça, ter 10 mil seguidores já era um negócio gigantesco. Mas a gente, sim, tanto é que quando você veio ajudar a gente, meu irmão, tu sabe. Isso é bacana porque vocês foram meio que foram no instinto fazendo isso. Quando alguém procura a gente pra, Eric, quero criar um podcast, o que que eu faço? Aí a gente sempre dá a dica, cara, se possível, seja nichado, se possível, subnichado. Como assim? Vocês são um cartório de direito. Exato. E subnichado para cartório. Exato. Então, eu dou essa dica porque se você quiser falar com todo mundo, por exemplo, Papo na Boa é generalista. Tem uma semana que eu tô com o senador da República, tem uma semana que eu tô com o casal notarial, tem uma semana que eu tô com as meninas do OnlyFans. Tá aquele bem abertão. Só que aqui eu tô mais para curtir, trocar uma ideia. Sim. Eu quero. O business plan que eu faço de negócio é mais intencional. Então, eu recomendo para quem vai começar, busque algo nichado ou subnichado, porque se você for fazer abertão, você vai concorrer com Flow, com inteligência limitada, é mais difícil. Faça nichado, subnichado, que talvez no começo você não vai ter uma audiência gigantesca, mas quem te consome é o público que quer te consumir. Né? E vocês foram isso instintivamente, né? Pois é, então assim, e aí a gente foi caminhando, fazendo um aqui, São Paulo foi um divisor de águas na nossa vida, porque teve as ditas do Gustavo. Vocês são do Rio de Janeiro e vocês fizeram uma mini temporada. Fizeram um episódio. A gente tem um casal de amigos que mora em São Paulo e a gente sempre, nas férias de julho, ia lá ficar uns dias com eles e tal. Então, a gente tinha acabado de gravar, tinha gravado 2 episódios no Rio, e aí a gente ia estar em São Paulo uma semana. Já que a gente vai estar em São Paulo, por que a gente não grava um episódio lá? Vamos ver se a gente acha alguém de lá. Aí a gente peguei e liguei para um cara que ela já Douglas da Vaz, que inclusive acabou de mandar uma mensagem. Que virou amigão nosso. Virou um grande amigo, mas também, assim, já era uma pessoa que eu seguia, consumia o conteúdo dele, e aí o Cristiano mandou, ele aceitou de boa, topou de primeira, e ele tem uma história muito legal, e ele que indicou o estúdio. E ele que indicou o estúdio, falou, pô, faz lá, que eu pensei uma vez ter um podcast, e aí foi lá, era meio travado ainda, né, tal, você fica assim, pô, enfim, às vezes a pessoa não responde, cara, é difícil, tem seus percalços aí, mas, cara, te voltou de lá assim animado, falei, cara, pô, que legal, né, vamos fazer isso, acho que vai dar certo. E como tornar o cartório atrativo, porque todo mundo que quer entrar no digital, eu pergunto para a pessoa assim, ó, o que as pessoas dizem que tu é bom? Tu é bom é falar de alguma coisa. Então, provavelmente vocês, no dia a dia do cartório de vocês já ajudavam as pessoas com o jeito de falar de vocês. Exatamente. Então, aí começa o meu problema. Porque ele um dia vira para mim e fala assim, a gente vai gravar. Eu falo, eu não vou gravar. Eu não vou aparecer na frente de uma câmera jamais. Não, você vai gravar sim. Tem que ser nós dois. E aí ele me convenceu, que eu não posso mais dizer que ele me obrigou, porque caíram de pau em mim, que eu tô numa relação tóxica e abusiva. Então, não posso mais dizer que ele me obrigou a gravar. Que ele manda em você. Não, gente, assim, é muito mais fácil você ver que eu que mando nele. É simples. A última palavra é tua, né, sim senhora? Eu não entro nessa seara. E aí, assim, como que ele me convenceu? Porque eu sempre gostei, preciso nem falar que eu amo o que eu faço, né? Porque ninguém faz 30 anos a mesma coisa. E eu sempre me dediquei, eu comecei no cartório como auxiliar do balcão, eu não comecei como escrevente, não tenho pai e mãe de cartório, não entrei com indicação, comecei ali, passei por todas as áreas do cartório. Então, por isso eu consigo entender toda a complexidade que é um cartório. E aí eu sempre tive essa coisa de tentar ser o mais simples para quem chegava ali. Então, dentro da minha sala, eu fazia, né, a gente era aquela coisa mais emocional, abraçar, é você entender o que a pessoa está levando ali. Ela não está indo assinar uma escritura, ela está indo ali resolver um problema. A pessoa já tá indo saco cheio.
de saco cheio, muitas vezes até está comprando um imóvel, mas já teve um desgaste durante o processo com o corretor, com o vendedor. Então, assim, às vezes está indo assinar um inventário, e inventário já é de 20 anos para cá, é recente. Então, são várias situações, e a gente sempre tentou ter essa percepção dentro do cartório e fazer algo diferente. A gente sempre fez um brindezinho, fez uma coisinha diferente. Então, foi a forma. E as pessoas sempre falavam assim: ai, nossa, nunca pensei que eu ia entrar no cartório e ia ser tratado assim, ou nunca pensei que no cartório ia ter essa alegria, né, esse carinho, ou eu ia sair entendendo o que eu vim buscar. Então, isso foi o que me convenceu. Ele falou: pô, a única maneira, se você continuar falando dentro da sua sala, você vai falar para 3 pessoas. Se a gente for para a internet e você conseguir fazer isso, você vai falar para muito mais. Então, o que me motivou foi isso, é conseguir levar o jeito que a gente já tinha dentro de uma sala para alcançar as pessoas. E aí é uma coisa que é forte, porque aí tem propósito, né? Não é só oba-oba, né? Eu até queria dar uma dica. Vocês quase estão evangelizando, né? Literalmente. E para você que quer começar algum negócio, de repente você pensa 1000 ideias mirabolantes, cara, o que eu posso fazer? Não, você já faz. Você só não sabe. Sim. O cara que pensa em trocar de nicho, pensa em fazer isso, pensa, não, faz o que você já sabe fazer, é muito mais fácil começar por aí. Aí começa a botar, mas o meu negócio é assim, meu negócio é assado, meu negócio... Pô, já vi o cara que mulher ficou rica vendendo e-book de chá, o outro dá aula de como fazer prancha de surf. Sim. Porra. Eu já vi o cara que fez 100 mil reais com e-book de R$19,90 de como fazer uma lavagem nasal de bebê. Porra, então, loucura, assim, né? Às vezes a gente fica procurando tanta coisa, porque você abre a internet aí, tu quer fazer o que o cara tá fazendo para ganhar dinheiro, e o teu negócio pode dar muito mais dinheiro que aquele cara que você tá vendo. Então, assim, é pegar e fazer, não tem muito o que... Porque assim, é claro que a gente trabalha por dinheiro, ninguém Sim. é herdeiro nem faz por hobby. Mas eu acho que quando você faz aquilo que você gosta tanto, uma hora é consequência o dinheiro vir. Mas você vai muito além, porque o empreender, para mim, né? A gente tem os familiares são do varejo, e outra coisa também que fez muita diferença na mentalidade da gente dentro do cartório foi que a gente começou a ouvir muita palestra de fora de nicho de cartório. Fora da bolha. Fora da bolha. Por exemplo, o podcast do Flávio Augusto é um que eu sempre assisti e ficava pegando aquelas visões ali. Então, assim, você conseguir empreender e ajudar tantas pessoas, porque eu quero tanto ajudar quem é o consumidor, para poder ir lá e resolver de uma forma mais prática, como eu quero ter profissionais melhores dentro da nossa área, porque é uma área que ficou muito mal vista até mesmo. Chega a ser marginalizado. Sim. Ana, e você que tem mais tempo de cartório, né? Como é que foi a reação dos colegas quando vocês decidiram expor tanto assim o mundo cartorário? Viraram blogueira, influenciador, como é que foi a reação? Isso é o que mais tem, né? Até hoje. Ah, que isso, que aquilo, que vocês agora querem não sei o quê, agora vocês são famosos. Cara, sinceramente, eu gosto muito de a minha vaidade, que é o que eu costumo sempre falar para ele, é assim: as pessoas que eu sempre assisti e estudei e que eu considero muito sábias ali dentro do nosso meio, virem tirar dúvida comigo. Pô, aí sim, validação, né? Essa é a minha vaidade. Sim. Porque outra coisa também que me incentivou muito a começar, eu sempre estudei muito. E gosto mesmo do direito notarial. Quando eu comecei a estudar, nem se falava em direito notarial registral, mal se falava na lei de registro público. Então, assim, eu tive que procurar muito. Hoje em dia é fácil, mas eu estudava muito e para tentar resolver ali. Então, o meu primo, né, que é um dos nossos grandes incentivadores, falou para mim que eu estava com obesidade intelectual. Então, foi uma maneira também de eu conseguir extravasar tudo isso que eu estudava tanto. E aí agora eu não dou conta de estudar de tanto provimento novo que tem.
Mas, nossa, eu vi muito isso. Ouço ainda, né? A gente ouve, ih, tá fazendo não sei o quê, ih, agora virou blogueira, é o que mais se fala. Mas, assim, criticar, todo mundo vai criticar, né? Deixa eu pegar esse gancho da obesidade mental, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente está na era da informação. Tá aí, a informação tá aí no YouTube, no rede social, na internet. E a gente vê muita gente que faz 50 mil cursos. Ah, não estou pronto ainda para executar qualquer coisa. Aí fica, assiste 1000 podcasts, vê 1000 palestras, faz 50 cursos e não executa nada. E vocês são muito executivos, né? Porque vocês fazem muitas coisas. Qual a dica que você dá para essa pessoa que tem obesidade mental? Faz. Assim, Feita melhor que perfeita. porque assim, E se você não começa a praticar, eu vou dar um exemplo meu e eu tenho certeza que ele vai dar o exemplo que foi para ele. Hoje a gente pratica em média 6 vezes por semana de exercício físico. Há 20 anos atrás, eu pesava quase 110 quilos e totalmente sedentária, fumante, tomava cerveja, enfim. E aí todo mundo pergunta: "Ah, mas como que você começou?" Eu não comecei fazendo 6 vezes de exercício. Eu me prontifiquei, fiz um acordo comigo de que eu ia fazer 3 vezes na semana. E ali eu comecei a mudar alguns hábitos e fui mudando aos poucos, até que hoje, apesar, de todos os contratempos, a gente tem uma média de 6 vezes por semana. Então, assim, se você não começar a fazer, e uma coisa que eu aprendi, é a sua mente, ela não sabe o que que é uma pequena vitória e o que que é uma grande vitória. Então, se você faz um acordo que você vai fazer 3 vezes na semana, e você faz as 3 vezes na semana, a sua mente já entendeu que você é um vitorioso. boa, boa. Então, se você faz um acordo: "Ah, eu vou começar hoje e vou fazer isso e aquilo outro e não sei o quê", botou uma meta lá em cima, você não vai conseguir cumprir, então você já se coloca como um perdedor. Sim. Então, eu acho que é isso, você começa a fazer, tá com muito conteúdo, tá com conhecimento. Gente, assim, eu até, pouco tempo atrás, eu não sabia nem que podia salvar um story. Então, assim, se eu tô aqui, se eu tô na frente de uma câmera, todo Ou mundo seja, um passo de cada vez. não adianta, você não adianta você querer chegar no último degrau, você tem que começar do primeiro degrau. E isso das pequenas vitórias, eu só lembro de uma história do general do exército americano, que era comandante dos SEALs, né, e ele que comandou quando ele prendeu o Obama, né, o Osama, foi lá matar o Osama, foi ele que comandou aquilo lá, e ele tem um livro que ele fala assim, né, ele coloca no exército, é primordial você acordar e arrumar sua cama. É. E ele fala nesse sentido, quando você faz um primeiro assim que acorda, já faz um primeiro exercício, tem uma pequena vitória, aquilo ali já te estimula para os próximos passos do dia, né. Então, é um passo de cada vez. A obesidade mental, você fica pensando um monte de coisa, "Cara, tem que fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso", aí não faz nada, Faz não, né. faz E não. tua dica pra galera da obesidade mental? Eu assim, É, já tem que aproveita. tem que ser franco atirador. Eu assim, cara, eu nasci num lugar totalmente complicado, uma família totalmente complicada. Desde moleque eu pego e faço. Então, assim, para mim, fazer alguma coisa sempre foi uma questão de sobrevivência. Hoje a gente tem um monte de estudante profissional. Pô, você já foi a alguns cursos, já fiz em vários cursos. Eu fico assim, vendo a galera lá, vivendo o sonho dos outros, porque não consegue executar nada. Porque tem medo. Tem gente que tem 3 faculdades, 4 faculdades, 10.000 cursos, 2.000 pós-graduação. Falei, cara, não existe isso. Se você não fizer um negócio, você não vai saber se vai dar certo ou não, Sim. né. Então assim, vou até aproveitar o gancho, como ela deixou aqui, dar um presente aqui, que isso aqui é uma das coisas que eu comecei a fazer há 1 ano atrás, que era escrever. Eu escrevi assim: "Bom dia, paz do Senhor, bom dia", eu ficava até com vergonha de escrever isso, "Bom dia", é isso e aquilo. Bom, 1 ano e meio depois, virou um livro. Eu até te mandei ele a digital, mas te entregar aqui pessoalmente. Aí sim. Esse é o nosso kit. Vou mostrar o kit aqui, ó, porque é a importância de brand, pessoal. Isso aqui é É. brand, ó.
Que dizer o que vocês entregam para todos os convidados. Cuidado. A sacolinha, ó, casal notarial. Daqui a pouco vamos falar da ideia desses bonequinhos aqui. Aqui o marcador de livro. Marcador, que uma vez eles fizeram uma campanha que a gente vai falar já do prêmio PB. Caneta. E o livro, cara. Como é que foi escrever um livro? Quanto tempo tu levou para escrever o livro? Então, esse livro eu levei aí uns 6 meses para escrever. Mas por quê? Porque eu comecei escrevendo ali bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, eu tenho um voto com Deus que é escrever todos os dias. Então, esse é o primeiro livro que eu mandei publicar, mas eu tenho outros e-books, estou escrevendo, já terminei um outro livro sobre a sabedoria, estou escrevendo agora mais um, porque, cara, vai no automático. Quando você começa a fazer, cara, não tem como não dar, assim, claro, pode dar errado? Claro, vai dar errado. Mas se você não tentar, se você não começar a fazer, meu irmão, não vai nem descobrir. E o livro é Neemias, um devocional para empreendedores. A história de Neemias era um copeiro. Ele era um copeiro, um copeiro, degustador de vinho do rei Artaxerxes, que era naquela época era um cargo de importância, né? Um cargo de confiança. Você provava a comida para ver se tinha veneno ou não. É um livro histórico da Bíblia, que fica depois de Reis. E Neemias nasceu escravo naquela época. E até que um dia o irmão dele chegou para ele, é isso que eu falo, é o fazer. O irmão dele chegou para ele e falou que a cidade, né, deles de Natal, que era Jerusalém, tinha sido destruída mais uma vez. E ele ali pediu ao rei para poder se ausentar do trabalho dele. O rei amava muito ele. Ele só fez orou a Deus e falou: pai, só não deixa que ele me mate aqui quando eu pedir para ele deixar ir embora. E aí ele falou assim: tá, mas você vai, quanto tempo você volta? Eu falei: pô, isso aí tem cara de meta, né? Meta de tempo. E aí, né? O Espírito Santo dá, te vai escrevendo. Então, achei legal você para empreendedor, porque é uma época que a gente vem empreendendo também. E, cara, é muito legal, assim, escrever, sabe? Fazer um livro. Colocar para fora. Tu colocou para fora e colocar pra tirou a fora. obesidade, né? É isso aí, fazer um livro. Tem as coisinhas aqui, tem um cortador de vinho também, que são coisas que a gente... Eu vi aqui cortador de gotas, viu? Gotas, É falar disso. Não. Você bota na boca da garrafa assim e ele não deixa... Pra não pingar. É. É que sim, a gente adora vinho. Essa até com a logo antiga ainda. Que é novidade. A gente adora vinho, então a gente ainda não está dando vinho para os convidados. No caso aqui, né? Arranja um patrocinador, vamos arranjar. Aí a gente dá o corta-goto, porque se você quiser pode convidar a gente para tomar um vinho. Mas tudo isso aqui está conectado. Isso aqui é uma coisa que a gente gosta, que é vinho. Sim. A caneta, cartório tem que ter caneta. O marcador de livro, que é a campanha que a gente fez também, que a gente fez junto, para poder marcar o seu livro. E a sacola. Por que tem sacola? Porque um dia a gente levou essas coisas lá, a pessoa saiu com um saco de... Falei que senhora, nunca mais eu posso passar por isso. Pegou 3 dias de ônibus para levar com a gente, botei a sacola de mercado. Falei, olha que história legal, porque todo mundo, quando fala em cartório, pensa no milionário, no dono do cartório, que tem 100 funcionários. Essa menina titular, ela e uma substituta. Ela pegou um ônibus à noite para chegar no Rio de manhã, gravar com a gente. Lá de Santa Catarina. E acabou de gravar à noite, ela pegou o ônibus de novo para estar de manhã no cartório. Quem quer faz. É isso. E um cartório com 2 pessoas. Então eu acho que é isso, cara. Obesidade intelectual é quem não faz as coisas. E Ana, tu que começou no cartório e depois tu conheceu o Cristiano e converteu ele, né? Porque... Tu veio de uma formação diferente, né? Música, trilha sonora. Como é que isso influencia na forma de comunicar de vocês? Então, eu acho que isso faz total diferença. Na verdade, a formação foi até depois. Eu já estava no cartório. Mas isso realmente acho que um grande diferencial que a gente teve, porque, digamos assim, eu sou um pouco séria demais, didática demais, né? Então, eu sempre tive esse jeito mais focado ali de estudar, ler. E ele sempre foi a criatividade em pessoa, descontraído. Então, mas assim, é isso que dá certo também há 25 anos. Porque, imagina, se fossem os dois assim, a gente ia viver de fotossíntese. Ia pegando onda, em Fortaleza. Ou então a gente ia ter agenda para tudo. E você meio que transformou a vida desse garoto, né? Porque um dia desse ele postou uma foto aí de antes e depois também. Não, isso aí foi junto. Foi junto? Então. Vocês, tu também era grandão, né? Então, mas eu conheci ela magro, tá? Não, eu também. Não. Magra, eu nunca fui, né? Era magrinho, igual meu filho, pô. Aí assim, claro, ali depois... Relaxa o casamento. Sedentário, relaxou e tal...
E aí, realmente, é uma desgraça. É muito ruim você estar acima do peso. É muito, cara. Não tem nada de bom nisso, não. Não, Show. Muito ruim. pior do que estar acima do peso, eu acho que era o sedentarismo. É, falta de Porque saúde. a gente era muito sedentário. É. Muito. E antes da gente continuar, a gente tem que agradecer quem ajuda a fazer isso aqui acontecer, né? Que é o Papo na Boa, tem alguns parceiros. Primeiro, HubX Studio, que é esse estúdio aqui que a gente grava curso, infoproduto, podcast, vídeo estratégico, vídeo de venda, tudo que você precisar no audiovisual, HubX Studio você pode contar. E a gente fala, quem não tá hoje no digital, né, tá fora, né? Tá amigo? fora. Se você tem 30 anos de carreira, mas não tá no digital, você tem um tem cara que- com 2 anos ali de Sim. carreira, vai estar passando você. É isso. Então, para se posicionar melhor no digital, conta com o HubX. Tem também o Podcast Experience, que a gente se conheceu no Summit do Podcast Experience, que o Podcast Experience é uma comunidade para podcasts, para ajudar as pessoas a profissionalizar e monetizar seu podcast. Se você não tem ainda, procura lá no Instagram Podcast Experience. Se você já tem, quer profissionalizar o teu podcast, conta com a gente. A gente tem um e-book aí, ó, 12 formas práticas para você monetizar o teu podcast. Aí tem um ouro que a gente compartilha. Então, continuando aqui, né? Vocês serem faixa preta de taekwondo ajuda a lidar com os haters? Então, Boa essa! não, na verdade, eu até brinco com esse negócio quando a gente vai dar palestra. Eu falei, "Pô, que você bota taekwondo aí?" É porque quando a gente começou a fazer conteúdo e foi falar de exame, de registro de imóvel, os caras ficaram bravos mesmo, mas ficaram bravos de mandar assim. Até com pessoas que eram amigos, assim, colegas, porra, os caras mandavam um texto assim, mas arrebentando com a gente. Aí a gente fica brincando, falou, ó, te mete a besta aí que. Mas na verdade o taekwondo a gente coloca porque é a disciplina do negócio de fazer todo dia é com taekwondo também. É, e a frase que eu mais gosto, quer dizer, né, tem várias frases ótimas no taekwondo, que a gente tem vários lemas, a gente não treina só a parte física, a gente tem uma parte, intelectual também. Tem que fazer prova escrita para sair faixa preta de taekwondo, não é E só fazer teste físico. é bem acima, assim, para criança, tem que ter uma avaliação do professor na escola para poder liberar para o exame de faixa, tem que cumprir meta, enfim, eu gosto muito da prática, da nossa prática da arte marcial, porque ela vai muito além do exercício físico. E a frase que eu mais gosto é essa: "O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu". Boa, boa. Porque, na verdade, o que é o faixa preta? Você começa lá 5 anos atrás, 6 anos atrás. Você vai mudando, você tem o incentivo de mudar. Aí o que eu te falo, das metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Sim. Né? Se você pensar, se bem que o Cristiano entrou, no dia que ele se matriculou, ele perguntou, como é que faz para pessoa ir faixa preta? Falei, o cara falou 5 anos, eu falei, então tá beleza, 5 anos você vai faixa preta. Beleza. Cara, eu queria falar com vocês sobre o superpoder de vocês, que é muito humor, né? Então, Eu o vou papel. te contar então que foi uma coisa que eu aprendi, e é exatamente essa frase Pronto, lá no Summit. pronto. O superpoder de vocês nas redes sociais, claro que na vida tem outros, mas nas redes sociais é muito a questão do humor. Como é que a gente aborda isso aí para quem aborda temas densos e difíceis também em outras áreas? Como é que a gente leva o humor sem perder a seriedade? Porque vocês dão formação de qualidade, Sim. mas com humor. E a importância de quebrar essa imagem formal e distante dos cartórios, né? Porque a gente conversando, vocês falam muito disso. A gente vê um colega fazendo todo sério ali, criando um conteúdo, cara, isso afasta, né? É chato. Então, como é que é esse superpoder do humor no conteúdo de vocês? Tem uma que Não, ela foi dar uma palestra, ela copiou a minha, mas tudo bem. Pois é, assim, assim, eu sou um cara que eu já acordo rindo, contando piada e cantando, assim. 4h30 da manhã. Eu gosto muito desse negócio de humor. E assim, eu acho que todo mundo. Ah, mas eu não sou engraçado. Cara, eu acho que todo mundo tem ali uma veia humorista. Assim, por mais que a pessoa seja muito séria, eu acho que primeiro é tratar o negócio com leveza, meu irmão. Eu vou falar de. Estava até falando sobre isso. Cirurgia do Henrique e da Helena, né? Eu participei, eu gosto pra caraca desse negócio de medicina e tal, pô, de abrir barriga, aquele negócio todo. Aí os médicos estão ali operando e estão falando assim, pô, meu irmão, tem jogo hoje, eu saio daqui, eu vou comprar a carne, vou no churrasco, tal, não sei o quê. Eu acho que você pode tratar o teu assunto, por mais sério que seja, de uma forma simples. E a simplicidade vai trazendo leveza. E a leveza leva ao humor, cara. Eu acho que é
Então, assim, é uma cadeia sucessória. Agora, se tu é muito sério e tudo até para dar bom dia, não esquece, não vai adiantar, não vai rolar esse negócio. Não, mas eu acho que se a pessoa se encontra, até o muito sério, Sim. ele pode achar o meio dele. É porque eu acho que é isso, ele tem que encontrar. A veia, né? É, Se é ironia, se é o jeito de falar, se é Porque humor. tem gente que é irônico, mas é engraçado. Tem gente que reclama e é engraçado. Hoje tem um primo que o cara reclama o dia inteiro, miserável, mas ele é engraçado. Se você tá perto dele, você tá rindo, né? É, porque se fosse outra pessoa, não seria, mas o jeito dele de. Então, assim, eu acho que cada um tem uma veia humorística ali, precisa achar o nicho dele ali dentro do humor, o que que é. Mas eu acho que dá pra fazer humor com qualquer coisa. Dá pra fazer humor, não. Ser muito leve com as coisas, assim. A gente pega um assunto no cartório, você falando de negócio, cara, você deve ter visto várias coisas engraçadas ali dentro. Agora tem que falar com humor, mas com verdade, né? Porque a gente vê na internet a galera fazendo personagem, né? É, não. ah, Não, e isso aí é outra coisa que deu muito certo com a gente, porque assim, nós não somos personagens. A gente gente é fala isso aí o tempo Ah. inteiro, assim, é o dia inteiro. Às vezes dá uma alfinetada, uma espetada, mas cara, assim, eu acho que você tem que encontrar É. a leveza do seu trabalho para poder falar um pouco de humor. Dá para fazer esse negócio. Sim. E uma frase muito importante que eu ouvi lá numa das primeiras palestras lá no Podcast Experience, que assim, a grande verdade é que quando a gente chegou lá, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo lá. Não sabia nem o Sim. que era aquilo, foi muito É. Ou seja, o primeiro ponto é consciência. consciência. A gente só sabe, assim, pô, começamos. Tivemos ali a dica de ir participar. Cara, alguma coisa a gente tem. Eu, com essa coisa de estudar, de ouvir palestra, de querer aprender, então eu falei assim: não, a gente tem que fazer um curso, tem que ir conhecer como é que é. E logo uma das primeiras palestras, não me lembro exatamente quem foi, que falou exatamente isso. Você, para ter um podcast, você, para ser um host de podcast, você primeiro tem que descobrir qual é o seu superpoder. E naquela hora ali eu fiquei pensando, antes de ir embora, eu falei assim: cara, eu já sei qual é o meu superpoder. O meu superpoder é aguentar tomar porrada. Quem falou isso foi o Strider que falou Sim. isso. Porque assim, primeiro, para chegar no carro que eu tenho, não foi fácil. Então, tomei muita porrada. Tomei uma porrada da vida. Mas E- assim, resumindo, se você não consegue rir de você mesmo, você não vai achar graça em nada. E assim, o nosso meio já é um meio que as pessoas não gostam. Então, assim, porque tem um ali falando na internet, tem 100 falando na internet. Cara, eu vou falar e vou responder com o que eu acho, porque é a minha verdade. Sim. E falando de estratégia agora, tá? Estratégia por trás do engajamento. Como é que a gente vê na cabeça de Sim. vocês, como é que vocês conseguiram esse engajamento? Para vocês, o que significa furar a bolha do nicho? Porque vocês têm 50 mil seguidores no Instagram, por exemplo, nem todo mundo ali é de cartório. Não, Não. não. Então, para vocês, o que é furar a bolha do nicho? Então, eu acho que assim, furar a bolha do nicho primeiro, você falar do seu conteúdo para todo mundo. Eu consigo falar, empreendedorismo é mais fácil, falar de negócio é mais fácil. Assim, eu tenho nutrição. Pô, todo mundo come. Eu consigo falar de nutrição de cartório, para advogado, para fisiculturista, para educação física. O problema é que as pessoas acabam focando só dentro do nicho dela. Então, assim, o seu negócio cabe para todo mundo. É só você pensar um pouco. Foi isso que a gente pensou. Sim, segundo, qual foi a pergunta que você fez? Além de o que para furar a bolha. Eu acho que primeiro expandir o teu negócio. O que eu posso fazer com o meu negócio e levar para as pessoas? Pô, cartório. Todo mundo o cara nasce e morre dentro do cartório. Então, esse sujeito passa lá. Nutrição, dentista, eu acho que todos os nichos, velho, cabe para todo mundo, irmão. Sim. Hoje o mundo é muita informação, muito diversificado. Sim. E todo mundo quer saber um pouquinho de tudo. Eu acho que é isso, assim. Foi o que a gente pensou, foi o que nós fizemos, assim. É claro, aí com a estratégia. Você bota uma pitada de humor, uma pitada de sarcasmo, e já tem essa coisa da música, eu gosto de criar personagem. Então você vai mexendo quando você mexe com a imaginação da pessoa que está do outro lado, ela consegue concentrar ali no que você vai falar. Fazer ela imaginar o que você está falando ali. Aqui somos dois, então é mais fácil, porque ele tem todo esse lado de imaginação, de criação. E eu acho que você tem que
chegar e botar no papel, porque quando você escreve, você desenha ali, faz mapa mental, que eu falo, não é essa coisa toda elaborada, não. Eu antigamente fazia com canetinha colorida, pegava uma folha de papel A4 e ia escrevendo. Hoje não, tem mapa mental disso, daquilo, não. Aplicativo para Você isso. tem que escrever para você visualizar isso tudo que você está falando. O que que você vai fazer? Eu vou começar aqui, vou fazer ali, vou para lá, volto para cá. Então, assim, pega e põe no papel. Para a gente acaba sendo mais fácil, porque cada um faz uma parte. Mas eu acho que a parte visual do que você está executando, você tem que ter também. E vocês, no conteúdo de vocês, vocês educam, mas vocês também são entretenimento. Como é que equilibra isso? Então, eu acho que com a parte da criatividade, a gente começou a fazer. Assim, primeiro tem que testar. A gente testa muito. Olha, você sabe, já testamos com animação, já testamos com React, já testamos com todos os elementos que a internet possibilita, a gente já testou. Alguns dão certo, outros não dão. Eu acho que vale da criatividade para cada um. Eu gosto muito de, assim, que dá certo, sim, você pode fazer o que for. Isso dá certo para qualquer um. Nota isso aí. É o tal do React. Primeiro, Das coisas do teu segmento ali. sabe por quê? Porque o cara que tá vendo, que você começa a falar assim, pô, isso aí não vai dar certo, não. O cara que tá lá, ele já tá imaginando. Você só consegue prender a atenção da pessoa se você conseguir fazer ela imaginar. É isso que a Disney faz isso, o cinema faz isso. Eu, como, né, estudei cinema e música, você tem que. Até o trailer, que a gente já fez trailer, não deu certo, o trailer tá longo, o trailer tá curto, mas se eu consigo despertar a imaginação da pessoa, com certeza ela vai ficar ali. Essa questão de testar, eu acho foda, Mas tem porque. que testar. Sabe por quê? Eu lembro tem um comediante, um humorista aqui do Ceará, que é o Max Peterson, um cara muito conhecido aqui. E ele viralizou a primeira vez, eu até acho que a gente conversou isso, né? Ele viralizou a primeira vez, ele morava na França, fazendo intercâmbio, ele viralizou um vídeo a primeira vez, cheirando o sovaco do francês. Aí depois ele viralizou um outro vídeo, fazendo aquele creme brulee quebrando, o creme brulee se queimando. E aí, todo mundo ficava esperando ele criar vídeos iguais àquele. E aí ele foi testando outros formatos, até achar outros formatos. Então tem gente que por um vídeo viralizar, acha que só tem que fazer aquele tipo de conteúdo. Pô, você tem que testar. E para quem quer criar conteúdo, cara, você falou do React, é um conteúdo mais fácil de fazer. Não é fácil. Porque o que eu vejo, o cara que é grande na rede social, o React dele, ele bota aqui o vídeo passando e ele fica só assim. Não fala nada e cresce. E aí, claro que depois ele tem que ter outros formatos para manter aquilo ali, mas para quem quer começar React na sua área, cara, não precisa falar nada, só fica olhando aqui o vídeo e se quiser dar uma opinião depois, beleza, mas tem que testar, né? Tem que testar. Não, tudo que o Instagram oferece, que o YouTube, tudo, você sabe, a gente testa tudo. É fixo, é carrossel, é não sei o quê. Aí outra coisa, que todo mundo fala assim, você quer fazer um curso pro Instagram, mas tem que ter cuidado do engajamento. Alguém tá falando isso com a gente. Eu não tô nem aí pro esse negócio do algoritmo. Eu faço o que eu acho que vai dar certo e o que Deus inspira, o que se der, deu, se não der, não deu. Eu acho que as pessoas ficam muito presas, achando se vai dar certo ou não. Se você ficar pensando, não vai dar certo. E outra coisa, o que pode ter dado certo para um, pode não dar certo para o outro. Não vai dar. E aí fica nisso. Vou ficar estudando, fazendo curso e nunca faz. Sim. Qual foi o primeiro conteúdo de vocês que viralizou, vocês lembram? Então, tem dois. Aí essa é outra parada legal, tá? Nunca despreze um conteúdo seu da internet que não deu porcaria nenhuma lá atrás. A gente até esteve com o Gustavo agora, Gustavo também é o nome dele, lá no Recivil, lá em Belo Horizonte. Foi um mineiro, falou, pô, Cristiano, eu vou aí no podcast, tá? Mineiro tem que estar carregado, né? Mas carregado demais, assim. E aí eu falando ali, pô, o que estraga inventário é o cunhado, que uma vez, tudo isso é experiência nossa. A gente estava no inventário, dentro do cartório, por e sim, cara, você só ganha dinheiro no cartório quando o ato é lavrado. A gente não é advogado que cobra consulta. Sim. Não, a pessoa precisa lavrar a escritura, Tem que ter o ato. tem que ter o ato finalizado. Pô, era um inventário bom, me levanto miserável de lá, eu não concordo, começou a dar piti, eu falei, eu tô sentado lá na minha cadeira, tô vendo o cara gritar, eu falei, o senhor quem é? Eu sou o marido aqui da minha esposa aqui, que é herdeira. Eu falei, puto, não é nada no negócio aqui então, né, bicho? Era o cunhado. Porra, era um cunhado. Eu falei, depois o cara até virou uns clientes, virou amigo e tal, mas naquela hora não aconteceu nada. E contando isso no podcast,
O Gustavo falou, o cunhado, né? Aquela vozinha dele, né? Cunhado, né? Você sabe que na minha família teve um caso assim. Teve um caso assim e deu divórcio. E, cara, e olha como é maluco esse negócio de viralização. Cara, quanto que vocês imaginar que esse conteúdo de viralização? Nunca. Não, e já tinha sido. Não, aí subiu. Quando subiu, viu o negócio lá, rapaz, 100 mil views. Por quê? Porque todo mundo tem um cunhado e tu entra na mente da pessoa. A pessoa só tá ali porque ela tá em mais. Rapaz, eu tenho um cunhado também, os caras tá conversando. Aí, fulano, olha essa parada do teu cunhado aí, vê se teu cunhado não é assim mesmo. Tu conhece. Então, quando você desperta o imaginário da pessoa, para viralizar, é o passo. Beleza, passou um tempo. Você sabe que a gente gosta de subir conteúdo todo dia, te bota outra coisa, meu filho. Você entope a internet de conteúdo. Ó, nunca dei um tostão pro Pablo Marçal. Zero. Eu não comprei nada dele. Um dia eu tô vendo esse cara assim, mas eu rebento lá com a internet lá, eu boto conteúdo pra cacete. Eu falei, vou fazer igual esse cara faz aí, vamos fazer esse negócio, pô. Ele bota 1000, não tem condição de botar ali, eu vou botar 2 por dia, 3. Funciona, tá? Aí a pessoa fala assim, não, Instagram, não sei o quê. Pô, fui preso no negócio do Instagram. E aí eu falei assim, cara, não tinha nada pra botar, eu tava aquele negócio, eu gosto de subir pra. Falei, vou repostar isso aí. Amigo, 3 dias, você lembra de conversar, falando assim, de subir. Era uma semana 100, passou para 300, passou para 500, passou para não sei o quê, 1,5 milhão, o mesmo conteúdo. E isso é uma dica bacana também, porque tem gente que posta um conteúdo que viraliza e dá muito bem, aí passa 6 meses, chegou muito seguidor novo que não viu aquilo. Então, cara, de tempos em tempos, reposte esse conteúdo, porque vai vir pra... Pô, isso aqui não é um podcast não, isso aqui é um curso, né? É, Sabe pô. que pra pegar esse negócio já até Galera. vende. E isso que tu falou é bacana, porque assim, ó, eu falo muito sobre empilhamento de conteúdo. Eu, como tenho 2 podcasts, o Papo na Boa, Business Plan, crio muito conteúdo para vários perfis meu. Aí o cara, às vezes eu vou tomar uma cerveja com os amigos na sexta-feira e, pô, Eric, não aguento mais tu aparecendo para mim, pô, porque é corte de um podcast, corte de outro, conteúdo de outro. Então, você tem que criar conteúdo consistentemente, empilhando. O cara te vê no LinkedIn, o cara te vê no e-mail, o cara te vê no TikTok, o cara te vê no Instagram. E isso vai ser bom para você de alguma forma em algum momento. Então vocês fazem isso muito bem também, né? Muito Pois é. de todo canto. Eu tava arbitrando, que eu sou árbitro também de taekwondo, esse dia foi bem legal. Aí eu tô arbitrando, tem um árbitro central e os árbitros de ponta. Eu tava no árbitro de ponta, o árbitro aqui da direita julga pé, parte de mão, né? E quando vai pra luta, cada um com bandeira, o árbitro sentado. O cara tá me olhando assim, porque você mistura árbitro do Brasil inteiro. Então o cara me olhando, eu falei, no meio da luta, os vamos chegar pra lutar, eu falei assim, pô, é você. Eu falei, é você o quê? Rapaz, tu aparece o dia inteiro pra mim, tu não é um cara do cartão. O moleque lá do sul. Cara, filhamento de distribuição de conteúdo, né? E isso é importante demais, porque você vai aparecer. O Alfredo Soares está falando muito isso, do G4. Ele fala assim, agora ele tá com estratégia lá, que ele pegou, fez um campeonato de cortes e bota não sei quantas pessoas pra fazer corte dele, porque ele quer ser lembrado. Então, primeiro ser lembrado para depois ser cliente. Sim. Então, as pessoas estão o tempo todo vendo ali, então, alguma hora o cara vai lembrar dele. Sim. Né? Então, quando falar de negócios, de consultoria, de educação de negócios, vão lembrar dele, porque tá vendo ele o tempo todo. E essa é uma estratégia boa para quem quer criar conteúdo, né? Vocês chegaram, com a experiência de vocês chegaram a criar começaram a ser convidados para dar palestra também, né? E tem uma palestra de vocês que se chama O Juridiquês que Engaja, né? Se ele disser que o nome foi ele que criou, eu vou dar nele e vou embora. Não, isso aí não fui eu, não. O juridiquês que engaja, que nada mais é do que traduzir de forma simples, né? Mas como é que vocês traduzem um termo técnico ou uma lei complexa para uma linguagem que qualquer pessoa pode entender? Cara, assim, primeiro, você quer ver o inferno, sabe por que eu fui fazer marketing? Para poder, pelo menos, entender o que esse pessoal fala. B2B, B2C, follow-up. Eu falei, mas que desgraça. E isso me irrita assim. Call, vou marcar uma call. Eu falei, por que esse pessoal fala isso? Eu falei, não, vou me enfiar nesse negócio de marketing aí. Fui estudar até com um cara bom, acho que esse é o nome dele. Então eu falava aqui, o cara, gente boa, mineiro. Pô, cara bom demais esse cara. Era dono de uma maior empresa de marketing aí. Falei, cara, o que esse cara tá falando do B2B é venda pro pessoa direta aqui, eu vendendo para empresa, e B2C é para o consumidor final. Tá, eu vendo para Ana e vendo para SA. Não era melhor falar esse negócio? Falei, Ana, mas a gente fala assim também, pô. Porque quando tu tá enfiado no teu negócio, irmão, tu nem sente que tu tá falando... Vira óbvio, né? Você quer ver uma coisa?
que é o maior exemplo que eu dou, que eu tenho a raiva, é você chegar na academia, aí o professor vira para você e fala assim, faz o... Não, remada australiana. Eu falei, mas que inferno é esse? Que remada de australiano? They use, vamos dar isso da academia. They use, não sei o que. Então, assim, Perdigueiro, agora tem um Frankenstein. O que é? Alongar a perna, gente. É alongar a perna. todo mundo tem um juridiquês. Toda área tem o seu juridiquês. Todo nicho tem Foi juridiquês. da consulta médica. O cara tá falando médico, tá falando juridiquês. E as pessoas odeiam o cartório, primeiro, porque o cartório fala que rouba, fala que isso, e segundo, pelo linguajar. O linguajar do direito é muito carregado. Eu acho que ele é pior até do que da medicina. Mas assim, o cartório, ele tem um histórico para ter esse ranço, digamos assim, que precisa ser mudado. Porque isso tudo é o que a gente fala ali na nossa palestra. Eu não vou falar muito da palestra, não, porque senão Dá spoiler, né? senão não vão querer mais contratar a gente. Então, assim, mas tem aquele ranço de que o cartório é escuro, móvel de madeira velho, caindo aos pedaços, cheio de papel, poeira. Mas tem cartório ainda assim, então. Dá um rolezinho aí, tu Mas vai ver que aí, tem um monte de cartório assim. aí a gente tem um apelido. Vamos dar um rolezinho ali embaixo pra tu ver só. Não. Tem um aqui do lado, aqui, vamos ver, né? Ó, gente, pelo amor de Deus, não vamos comprar. Não sabe disso. Mas como uma amiga nossa fala, cartório espelunca, isso aí é cartório espelunca. Mas a mentalidade de quem está entrando nos concursos e refazendo, como é o nosso ali, a nossa sala parece que É igualzinho isso aqui, é igualzinho isso aqui. Então, e essa forma de atender, mais humanizada e tudo mais, é uma mentalidade, porque assim, o mundo mudou. O cartório tem que mudar. E essa analogia que tu fez é legal, porque toda área tem o seu juridiquês. Todos. Quando a gente fala juridiquês, é o techniquez. Isso. Então, quando você está na sua área, tente sair, olhar de fora para tentar simplificar para a pessoa, Não, né? até para você atrair mais clientes, que muitas pessoas não compram do teu negócio, porque primeiro ela não sabe nem o que é que você está falando. Porque, assim, o falar também não é você usar uma linguagem. Não é banalizar o Não é teu- banalizar. Pronto, é esse ponto aí. Vocês já tiveram medo de simplificar demais e perder credibilidade? Não. Pelo contrário, as pessoas, foi isso que eu falei, as pessoas falam assim, nossa, vocês falam tão legal, tão não sei o quê, e tem muito conteúdo. Não falar difícil que mostra que você tem... Eu acho que é É mais sério. difícil você conseguir falar numa linguagem simples o que a pessoa precisa saber. É mais difícil, porque, assim, para mim seria muito mais fácil falar o artigo tal, não sei o quê, porque o bem alodial, não. Isso aí eu não ia entender nada. Mas para mim eu não ia ter que ficar pensando, não, o bem alodial é o quê? O bem que não tem nenhum gravame, não é foreiro, não é isso, não é... Era muito mais fácil. E as pessoas Mas- ficam se sentindo até idiotizadas com o linguajar difícil, e fica assim, cara, eu não vou nem querer ver isso aqui, porque eu não entendo disso. Então, assim, quando a gente faz a nossa palestra, é para qualquer nicho. Se você quiser contratar, pode ser marketing, pode ser medicina, porque é uma maneira que a gente tem de ensinar, através do que a gente fez com o nosso conteúdo, Sim. viralizado, a falar para todo mundo. E uma coisa que vocês fazem muito bem, que aí eu vou entrar no juridiquês do marketing, que é o tal do storytelling, que nada mais é que contar histórias. Então, a história do cunhado é contar uma história. Então, pô, você que quer furar a bolha do nicho, procure uma forma de contar histórias. Jesus Cristo foi o maior contador de histórias, né? E Jesus é o seguinte, Jesus era assim, quando ele perdia a paciência dele, tu não tá entendendo não, eu tô falando, então vamos lá. Sabe, um cara deu 5 talentos para um, deu para um, vai ficar foi assim. E ele tá ensinando de uma forma simples. E quando ele tinha que falar sério, quando era com o fariseu, ele descia a lenha. Quer falar difícil? Então vamos falar difícil aqui. Com o povo que não entendia, ele falou assim, vamos traduzir. Cara, é isso, Jesus era muito simples, deu o exemplo perfeito aí. Na experiência de vocês, já viram outros casais que criam conteúdo, isso mais ajuda ou complica na dinâmica de criar conteúdo? Ser casal? Eu acho que ajuda. Ajuda bastante, porque isso assim, às vezes tu fica cansado de fazer tudo sozinho. E ajuda a ter uma ideia. Pô, faz isso. Pô, até que isso aí, vou passar. Não, mentira. Aí, não funciona assim. Eu tenho uma ideia. Eu falo, pô, a gente podia fazer não sei o quê. Não, tá bom. Aí ele não dá a mínima. Aí eu chego uma hora que eu falo assim, não falo mais nada.
Aí ele, pô, mas por que você não fala? Eu falo, porque tudo que eu falo você diz que não é bom. Aí a gente briga, aí a gente faz as pazes, aí ele volta a dar atenção para 2 ou 3 coisas que eu falo. Aí daqui a pouco ele para de dar atenção de novo. Mas eu acho legal, independente do seu nicho, você tá aberto a influências de fora. Esse negócio da E tem camisa, esse razão. negócio de camisa aqui, são coisas do varejo, que a gente fica ouvindo os nossos primos que respiram varejo, vão para aquela feira de Nova York todo ano lá, só falam disso, os caras são viciados. Eu falei, cara, tem que começar. Olha pra esse negócio de varejo. Inclusive vão ser papai de novo agora. Começar papai de L'Oréal. Nós dá um abraço aí pra ele. Mano, Michel, eu espero bem, né? E assim, o mais engraçado que eles sempre foram os nossos maiores incentivadores a irem para ir para a internet. E quando a gente falou de começar o podcast, eles já até tinham um projeto, mas assim, incentivaram a gente. Vocês começaram antes que eles. Aí a gente começou. Aí quando eles viram o nosso, e assim, que deu Você quer certo? aí eles começaram um deles, tiraram um deles do papel e colocaram em prática. E agora estão aí fazendo o podcast, vão ter um evento da Feira do Varejo, bem legal. E acho que é muito legal isso aí que também você faz, o que eu gosto bastante. Ele falou, o que que você mais gosta no podcast nosso? Eu falei, cara, eu gosto de ver a cara do dono da marca. Porque muitas vezes tu conhece a história da marca, mas ali tem uma pessoa, tem um cara ali. Então leva os caras lá da Farm, o cara da T-Beans, o cara não sei do que. Pô, os caras assim, meu irmão, os caras tranquilão. Eu acho que É o que tá na moda agora, né? O É. Founder-led Growth Marketing, mais um juridiquês aqui. É. Mas nada mais é do que marketing orientado para o fundador. Aí você vê a Dib fazendo isso muito bem na CIMED, Caíto na Chili Beans. Então, porque as pessoas compram de pessoas. Então, quando tu conhece o dono da marca. Pô, o cara fala assim, pô, o cara também foi ferrado, pô, passou fome e tal. E eu acho isso maneiro. Pô, se o Simador conseguiu aí, cara, dá pra todo mundo fazer também. Qual é o tipo de conteúdo de vocês que mais gera engajamento que vocês já perceberam? Cara, primeiro, todas as palhaçadas que tá hypada aí na moda, assim. Agora, uma vez a gente fez um daquele. Já viu um cara que fala assim, rico, Sim, não rico. sim, vi. E o maluco é todo sério, mano. Eu fico rindo. A gente fez um desse aí com um cartório. Os cartórios de registro de imóvel no Rio, que são 12. Aí, qual o cartório que vocês gostam mais? Primeiro ou segundo? E tem um cartório lá no Rio, que era o Quinto RGI, que te chamava de Quinto dos Infernos. Cara, quando a gente foi falando, eles foram assim, né? Os caras deram um salto de qualidade, assim, tremendo. É. Mas assim, meu irmão, eu falo assim, uma guinada de 360. Aí a mulher falou assim, mas 360 você volta pro mesmo lugar. Eu falei, volta, mas volta com a cabeça diferente. Cala a boca, tá falando besteira. Aí assim, e aí quando aí eles conheciam a oficial lá, aquela mineirinha assim, né? Mas pô, Tá grávida. tá grávida. Todo mundo se abraçava, foi uma coisa assim, ficou tão feliz que eles te amam. Então assim, hoje a gente tem o nosso... Tem um peso muito grande na nossa palavra, assim, sabe? E assim, engraçado, esse é um conteúdo que dá certo, React dá certo, Carrossel pra gente dá muito certo. Eric, assim, meu irmão, a gente faz tudo. E é legal que você vê no conteúdo de vocês, você não fala só de cartório, você fala de família, fala de espiritualidade. Sim. Tem o famoso café, o Bom Dia ali, que todo dia. se não postar aquele Bom Dia, o pessoal cobra, né? Cobra. Aham. O cara perguntou se eu tinha ido para os Estados Unidos e ter levado a cafeteira. Afinal, a cafeteira é vejosa. Então, para quem quer criar conteúdo, tem que ter esses mini quadros ali, né? Pra Diário. ficar tudo igual, né? É. Ó, eu faço isso, faço aquilo. Como é que vocês escolhem o tema dos episódios e dos posts de vocês? Eu vou falar sobre esse conteúdo, vou falar. Como é que vocês escolhem? Não, eu gravo e ele faz o tema. Não, o tema que eu tô falando, o convidado, ou que tipo de conteúdo eu vou postar Então, nas redes sociais. Assim, no início, quando você tá começando seu podcast, ninguém quer ir lá. Igual aquele menino lá, como é o nome dele, cabeludo, tava no podcast Experience, participou também. Hit boa ele. Pex. No início tu chama teu Sim. pai, teu irmão, Então assim, hoje a gente recebe muita indicação. E, por exemplo, essa coisa do Júlio, pô, cara, vamos falar da reforma tributária logo, vai virar um ano, então vamos falar da reforma tributária. A gente tem os episódios gravados sobre adoção. Pô, a menina, o marido vascaíno, tava no Rio para ver a final. Nossa. O cartório dela dentro da floresta amazônica. Eu falei, pô, Letícia, vem gravar com a gente. Então, assim, às vezes a gente não escolhe o tema, a gente pega a oportunidade da pessoa estar perto de você. Também tem isso. Sim. Então, assim, a gente grava e em um determinado momento que a gente vai achar que, pô, vamos colocar, tá lá na gaveta, a gente coloca para rodar.
Mas a gente não tem assim só sei lá, hoje esse ano tem eleição, tem alguma coisa. Pronto, vou completar. Então, tem algum tema proibido dentro do mundo notarial e fora do mundo notarial que vocês evitam falar? Cara, eu evito falar do raio da política, né? Na Porque. verdade, o evitar falar de política é sobre posicionamento político. Mas falar de política é relativo, porque, por exemplo, a gente tem a REURB, que é um projeto maravilhoso, que para ele ser executado de fato, ele precisa ter envolvimento político. Então, como eu não vou falar de E política? demonizar político, eu me coloco no meu papel de demonizar cartório. Pô, né, o cara é político, o cara não vale nada. A gente tem que parar com esse negócio. Tem outros que não prestam, tem outros que não prestam, mas tem gente que presta. Então é igual cartório. Então, assim, mas a gente não tem essa coisa de que evita falar. Eu evito entrar em, como é que fala? Em ideologias. Isso aí a gente não. Bola dividida. Isso aí a gente não faz. Até recentemente vocês fizeram episódio da reforma tributária e teve um corte lá que viralizou, né? Aí tu pega lá o TikTok e tá lá um imbecil chamando a gente de sonegador de imposto. Lá por não. E ali é uma explicação. Foi um corte falando sobre o Pix. Aí virou Fla-Flu. Virou. Mas não era sobre. É porque as pessoas não param para ouvir. Elas não querem ter o conhecimento para emitir uma opinião. Sim. Elas querem simplesmente falar. Porque ali a gente não estava falando que o Pix ia ser tributado. Não, tem todo o contexto. Tudo bem que é o corte. A pessoa que estava falando era um tributarista experiente, com conhecimento. Não estou falando nada de política. Não tem nada de política. O que ele fala é, a partir de tanto de movimentação na sua conta bancária por Pix, você vai ter que declarar imposto de renda. E aí isso vai ser tributado. Não é que o Pix vai ser tributado, mas as pessoas não ouvem o que está sendo falado. Porque o governo, querido, ele não produz nada. O governo vive de arrecadação de imposto. E é assim no mundo inteiro. E foi isso que a gente estava falando. E o que vocês falam para a galera que tem medo de entrar nessa bola dividida de política, nos seus conteúdos, dependendo do nicho? Então, assim, se você quer assumir uma posição, assuma ela e vai até o final. Isso. Doa quem doer. Ficar em cima do muro. Porque não, assim, não fique. Tabeliões. Deixa de ser tabelião de direita, tabelião de esquerda, tabelião de centro, mas eu quando chamo o cara lá, não tô olhando o viés político dele. Eu quero o cara levar a experiência dele, não só advogado. Então, assim, eu não tô falando de política. Em todas as áreas tem o bom e tem o ruim. Então, assim, o nosso posicionamento como a gente se posiciona no podcast, na internet, a nossa vida pública é falar a verdade. Então, quando a gente critica, por exemplo, o registro de imóveis, o examinador, que chegaram lá e fizeram um textão para a gente, falei, se eu estiver falando mentira, pode me cobrar que eu retiro o que eu disse. Sim. Ninguém se manifestou. Outros examinadores foram lá e defenderam a gente. Então, a gente aponta os erros e os defeitos do cartório. A gente não... os erros, os defeitos e as qualidades do cartório. A gente não está aqui defendendo só que o cartório é bom e é legal. Não, tem muita coisa que precisa melhorar, sim. E a gente está aqui batendo nessa tecla. Porque, por exemplo, o que a gente estava falando do cartório Espelunca, que é esse cartório que é todo mundo mal-humorado, é sem condições de atendimento. A gente tem mostrado os cartórios modernos, com atendimento humanizado, porque o que eu falo é que a gente vai constranger a quem não estiver fazendo isso a fazer. É isso, esse é o nosso posicionamento. Agora, não estou falando nem bem, nem mal, nem uma coisa, só dar mais um exemplo. Você tem uma passagem da Bíblia que Jesus está lá pregando, vê um soldado romano e fala assim, Senhor, meu servo está doente. Eu não sou digno de o senhor botar o seu pé lá dentro, mas se o senhor falar daqui, eu tenho certeza que ele vai estar curado. Imagina se Jesus fala assim, tu é romano, irmão? Te vira lá. Pô, sabe? Então eu acho que é isso, eu vou ficar brigando, porque tem coisa que irrita. Sabe o que eu faço? Não vejo. O senhor vai me irritar. Agora, se você... Querido, como diz o Michel, o CNPJ não tem time, não tem partido político, não tem credo, não tem nada. Sim. Né? Venda não tem isso. A gente vende para todo mundo. Vocês também conhecem outros criadores de conteúdo, né, da área de vocês, do mundo notarial, do cartório. Qual o tema que as pessoas mais subestimam no mundo notarial, mas que era para estar no radar de todo mundo desse mundo? Eu acho que ia falar esse negócio de uma forma bem limpa, do jeito que te faz, se todo mundo que está na internet falando de cartório
por mais que seja muito técnico, falasse de uma maneira abrangente, com mais clareza, a gente conseguia mudar isso aí mais rápido. Eu acho que eles subestimam muito a maneira de falar. É por isso que a gente acabou ultrapassando tanta gente que está aí no nosso caminho. Tem muita gente que te conhece que, pô, vive no nosso convívio, que fala bem, que fala. Mas são poucos, tá? Eu falo aqui numa mão quem fala igual a gente. E eu nem sabia que tinha essa galera toda falando de cartório, tá? Tem 5 pessoas aqui que falam assim igual a gente, então aí, eles estão bem. Agora o restante, vai lá e faz aquele conteúdo, sabe? Aquelas empresas de petróleo que bota lá aquele. Mas aí eu posso dar um aviso aqui para os nobres colegas, porque assim, o conteúdo que é permitido para a gente fazer, ele tem que ser informativo. O pessoal que acaba o vídeo fala, vai lá fazer escritura comigo? Não pode. Com advogado também não pode fazer esse Não pode. Então, assim, abram o olho. Vamos fazer conteúdo? Você vai fazer o conteúdo do seu nicho? Procura ver qual é a regra, a legislação, seu conselho, da sua associação, o que pode ser feito. E cuidado para não passar do limite, porque aí as pessoas abusam também. Fora vocês, top 5 criadores de conteúdo do mundo notarial que vocês admiram. Pô, Arthur Del Guércio, Priscila Agapito, Letícia Maculan. Pô, Thomas Nós, que não faz tanto, mas, pô, Thomas é um cara bacana pra cacete, sim, também. O cara que o cartório dele é um cartório lindo, meu irmão. O cara virou tabelião porque ele foi maltratado como advogado dentro do cartório. Ele falou, vou virar tabelião, vou fazer esse negócio diferente. Esses caras são muito maneiros. Quem mais? Falaram 4 aí já, tá? Mais um, deixa eu ver aqui. Né, pior que agora. Não, e o pior é que a gente vai ficar mal com quem a gente não falou. Mas eu pedi top 5, tá? Mas o Vila Verde, que descobriram do Matheus de encontrar. E essa galera faz conteúdo assim com um sorriso no rosto, informando. Meu irmão, e cartório, querido, deixa eu te falar, você pode entrar lá com 10 dúvidas, 20, 30, tirar as 30, falar assim, poxa, muito obrigado. O cara vai falar assim, de nada. E não vai te cobrar nada. Bom, vocês falaram de top criadores de conteúdo do mundo notarial. Quem que vocês gostam que cria conteúdo fora do mundo notarial? A gente tá falando de estratégias de furar bolhas, então, mais ou menos nesse sentido. Cara, eu gosto muito dessa galera do G4. Também gosto. Pode criticar o cara, mas eu gosto do Pablo Marçal. Eu também. E, cara, eu gosto do cara. Eu gosto do cara porque, assim, Autêntico, né? Autêntico. Eu sou autêntico também. Eu gosto muito do Nicolas, independente de partido político ou não. Pô, eu gosto muito... O que mais? Então, eu acho que é isso. Você tem que Thiago Brunet, a galera que... as pessoas, independente do que você concorde ou não com elas. Então, assim, às vezes você... eu não gosto do Pablo Marçal. Cara, mas você não pode negar que o cara é um mega produtor de conteúdo. Isso aí não tem como. Às vezes ele pega pesado ali e tal, mas, pô, nosso pastor Cláudio, que cara melhor que esse? Gente, é mérito. Não, tem um post deles que eu amo, que é ela e uma amiga falando assim, adoro quando meu marido me pede desculpas, que ele errou e tal, ele faz isso, faz aquilo. Aí a outra vira e fala assim, e quando você erra? Ela, não sei, nunca errei. Esse é o máximo. É meio eu e ele, assim. Qual foram os maiores desafios que vocês tiveram ao sair da zona de conforto para exposição pública aí criando conteúdo? Assim, eu já fui músico profissional, né? Então essa coisa de nunca me incomodou, né? Essa coisa de exposição pública, até porque eu não tô nem aí. Eu costumo falar assim que até para ajudar alguém eu ajudo sem esperar nada em troca. Então eu acho que assim, quando mais chateia é quando vem um cara lá falar palavrão, te xingar. Eu acho que quando o cara vai te xingar, ele às vezes, mas também hoje em dia já... Eu penso muito sobre isso. Isso é sobre ele, não é sobre mim. Sim. Eu estou aqui me colocando à disposição para fazer o meu melhor. Né, já perguntaram para a gente, na carreira, como vocês conseguiram chegar? Falei, cara, o que vocês fizeram diferente dos outros? Eu não sei, porque eu sempre fui tão focada no que eu estava fazendo que eu não me preocupo muito com o que os outros estão fazendo.
Então, assim, acho que esse é um diferencial, assim. E, Vocês leem todos os comentários de hater? não, eu leio todos os comentários. Todos os E aí, Respondo todos. não suga energia, não? Então, Então, assim, no início tu até fica, mas depois tu acha que começa a ficava achar mais, engraçado. ele ficava mais chateado do que eu. É porque, assim, quando falam de algo fundamentado, ok, vamos levar, vamos debater. Agora, quando é algo que não é fundamentado e parte para o xingamento, é onde eu falo, olha, eu vou até aqui. Depois daqui eu não vou mais, porque você já está indo para uma área que não é a minha. E aí é um problema seu, não é um problema meu. E eu acho que é além. Eu acho que quando você não tá bem emocionalmente, qualquer coisa te afeta. Agora, quando tu tá bem, meu irmão, tu não tá nem aí. Agora, o grande desafio, né, de sair da zona de conforto, porque assim, a gente trabalhava muito no cartório. No cartório se trabalha muito, né? Isso é fato. Mas esse muito que a gente trabalhava era ali, a gente estava na zona de conforto. Quando a gente veio para a internet, é um mundo totalmente, que eu estava totalmente despreparada, não sabia nada, não sabia nem essas palavras, nem o juridiquês da internet eu sabia. É, isso me consumiu um pouco, me consome ainda, porque administrar o trabalho, porque as pessoas acham as pessoas acham não, elas têm certeza que A gente vive de internet hoje. no cartório. Então, assim, a gente continua trabalhando Vocês no estão de cartório. férias e tá na praia lá trabalhando. Trabalho Carregando laptop pra Então, todo assim, lugar. conciliar o cartório, a internet, filho adolescente, que não é fácil, casa, essa é a minha maior dificuldade hoje. Não dou conta. Pergunta que não quer calar. Vocês, a maioria dos casais, um trabalha no canto, outro trabalha no outro, vai se ver à noite em casa. Vocês convivem praticamente 24 horas por dia, porque trabalham juntos no mesmo cartório. E trabalhar junto fortaleceu ou testou o casamento? Não fortalece. Você vê que tem uma galera trabalhando junto com o casal hoje? Ó, falar do Thiago Brunet. Faz tudo com a mulher. Tudo bem que ele viaja. Michelle e a Sharon. O Cláudio, pastor Cláudio e a Mary. Mas, Eu vejo mas que- é um teste. Porque você tá 24 horas. Mas assim, você sabe quando dá certo? Já falei isso algumas vezes. É quando você para de querer separar as coisas. Porque é impossível. Você não tá. Pô, mas você tá deitado na cama, você fala do trabalho, fala, aquele processo lá do cartório, fala assim, pô, vamos fazer aquele conteúdo, é mais trabalho. Eu acho que quando você para de misturar, que para de querer separar, pronto. Como diz o Vinícius. E tu fala muito, né? Leva o problema pra casa pra resolver. E o Vinícius, que te entrevistou lá, que foi treinador do Lyoto Machida e do Vitor Belfort e tal, ele fala que uma parada que eu tô levado isso pra mim. Resistir é o primeiro passo para dor. Quando você resiste a alguma coisa, é o primeiro passo para dar ruim. Meu irmão, deixa. O jiu-jitsu que é assim, no judô, né? Deixa, meu irmão. Olha, todo mundo fala assim, é difícil trabalhar com um casal, que briga. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Porque assim, a mulher já manda em casa. Isso. Aí já manda no trabalho. Isso. Aí já manda na internet. Já manda não sei o quê. Pronto, é mais fácil, que não precisa ficar, aqui eu mando, aqui eu não mando. Pronto, você manda no tempo Cara, é inteiro. muito mais fácil, que às vezes o cara tá trabalhando, aí já não tá bem no casamento. Porra, quando eu vou chegar em casa, minha mulher vai reclamar. Não, eu já tô com a mulher reclamando. Manda já de dia. Eu tenho visto muito, casais prosperando bastante, tá? O mundo do cartório é machista no sentido de. É muito homem com tabelião? Como é que tá isso hoje? E Já assistiu Preconceito? Já, eu ia contar isso agora, porque eu entrei no cartório muito novinha e muito cedo eu já era substituta, novinha. Tem 30 anos de cartório, né? Então, assim, com acho que 4 anos, 5 anos, eu já era formada e eu já era substituta da tabelião. E aí, assim, chegava advogado no balcão e falava assim, com o pessoal do balcão, eu quero falar com o responsável. Eu vim, já teve um que virou para mim e falou assim, com você eu não falo. Você, mulher, com 20 e poucos anos. Mas o jogo mudou. Agora, a gente percebeu isso no Congresso do Registro Civil lá em Minas. Jogo né? mulher, muita mulher. Não. Tinha muita mulher. Você mesmo.
3 colaboradores estavam aqui com você, 2 meninas, filho. Tá bravo de contratar um homem, tá? Sim. Tá ruim. Só os TikTok aí querendo dançar. Ô, você tá louco, tá ruim de contratar homem. Mulher dominou o mercado. E tu, que não é, por exemplo, não é advogado, mas vocês fazem um conteúdo jurídico, né? Sim. O cara, eu já assisti o preconceito do cara dizer, tu não entende disso aí, não. Nunca viraram falar isso pra mim. Primeiro que eu não dou nem confiança com esse negócio aí. E eu falo pra ela assim, pô, tudo que eu aprendi de cartório, ela me ensinou. Eu sempre vou pra congresso, leio. Meu irmão, se você gosta de ler, querido, se você gosta de ler, você tá um passo muito na frente de quem já fez faculdade. Sim. As pessoas não querem ler, não querem nem entender. Então, assim, eu leio, falo. E assim, pra mim, é muito mais fácil falar de direito do que eles falarem de música. Então, assim, nunca chegaram pra mim com essa coisa, você. Nunca, nunca. Primeiro que o cara senta aí, eu converso de igual para igual com ele. Boa. Vamos para lições práticas agora, seriam mais objetivos possíveis Tá. para quem quer furar a própria bolha no seu conteúdo. Vocês já fizeram isso, continuam fazendo. Conselhos práticos, né? Que funciona: autenticidade, consistência ou ousadia? Os Os 3, três. um pouquinho de cada um, cara. Porque, assim, a internet não admite personagem, né? Até tem até uma famosinha, não sei nem o nome dela aí, que eu esqueci, rodou aí porque fazia personagem. Então, autenticidade, consistência e ousadia, cara, essa é a vida do brasileiro, do empreendedor. Se você não tiver os 3, tu nem vive. É isso. Conselho prático para quem tem nicho técnico ou chato para furar a bolha. Cara, você tem que falar para pessoas. Então, leve coisas que fazem parte do seu nicho, mas que vão ligar de alguma forma. Mas se você ficar falando a mesma coisa, o que todo mundo já sabe, vão encher o saco de você. Pega o seu nicho e explique ele para uma criança. Pronto. A criança é o ser mais puro do mundo. E é mesmo, eu não entendi. O que o cartório faz? Desenha. O cartório dá segurança, dá um papel pro seu pai dizendo que aquela casa vai ser sempre sua. E é mesmo, vai ser sempre minha? É, acabou. Pô. Se a criança receber, acabou. E os erros comuns que os profissionais cometem ao tentar criar conteúdo? Eles têm medo de errar. Querem ser perfeitos antes de estarem fazendo, né? Todos têm medo de errar. Qual foi o conselho mais importante que vocês já receberam sobre criar conteúdo? Cara, vou repetir, não foi nenhum conselho, foi ver o Rafa Marçal falar que ele entope, um cara que hoje nem precisava disso, ele entope o dia inteiro as mídias sociais dele de conteúdo, não importa se vai dar certo ou não. E qual a habilidade que vocês desenvolveram que mais ajudou vocês a criar conteúdo, habilidade fora do cartório, que ajudaram, uma habilidade que uma pessoa pode desenvolver e vai ajudar ela? Cara, Para mim, a habilidade foi falar para uma câmera. eu acho que é falar da maneira mais simples possível. Desenvolver essa habilidade de falar De simples para pai. criança. E para Sabe por quê? quem fala, nunca vou falar na frente de uma câmera, faz o Porque primeiro. quando o cara senta para conversar com você e começa a falar muito termo técnico, eu conto nos dedos assim, ele não tem segurança no que tá falando. Boa. Chegou o momento aqui do nosso quadro Na Boa, que é na boa, é sem mimimi, sem frescura, direto ao ponto, tá? Cartório no Brasil é café com leite ou realmente presta um serviço essencial? Presta, é essencial. Inclusive, esse da Letícia, com o episódio quando for ao ar, né? Você faz parte aqui disso tudo. Assistam, porque não é fácil, não. Você tem um cartório que vive de reembolso lá com 20 línguas, 25 línguas diferentes de tribos indígenas diferentes. Num lugar que não tem nem internet, é um calor dos infernos. As pessoas só sabem repetir a visão que elas têm do cartório porque alguém falou para elas e elas repetem. Elas não sabem realmente o que o cartório faz, qual é o tipo de serviço que presta e o que elas podem absorver disso. Então, realmente eu acho que é essencial. Essencial. Vocês acham que o cartório cobra caro demais ou o brasileiro que reclama demais? Os dois. Os dois, porque as tabelas, inclusive, são estaduais. E outra, o cartório não cobra caro demais. Existe uma tabela que quem faz... Não é o tabelião, Olha, não? E não é o valor que você paga no cartório, ele não é integral do tabelião. Ele tem um repasse para o Estado, mas ninguém fala isso. Não estou falando que não há cartórios rentáveis.
Sim, tá lá, portal Justiça Aberta, portal do CNJ, para todo mundo consultar. Agora, não é tudo aquilo. Ali aparece o bruto. Então, vai verificar o que fica. Só um detalhe, mas cartório não é recorrência, como contador, às vezes advogado, você passa lá 1000 vezes o processo, como um seguro de vida, como um seguro. Se você for no cartório comprar um imóvel na vida, você pagou aquilo lá, acabou. Sim. Qual o erro mais bizarro que vocês já viram alguém cometer que não teria cometido se tivesse ido no cartório? Eita, muitos. Comprar um imóvel com instrumento particular. Instrumento particular é aquele papelzinho feito aqui na máquina. Contrato de gaveta? Contrato de gaveta. Aí depois perde o imóvel, fala, nossa, mas eu perdi o imóvel, mas eu comprei, eu paguei, eu tinha um contrato. Mas não é uma escritura. Procura o advogado e seu advogado vai junto com você num cartório. O pessoal reclama muito da burocracia no Brasil, né? Se vocês tivessem um poder de acabar com uma burocracia cartorária hoje, qual seria? Eu não acabaria com a burocracia. Eu colocaria pessoas qualificadas tecnicamente, por exemplo, tabeliães, para participar na hora de criar um provimento para cartório. Seria muito menos burocrático. Porque quem está fazendo não entende nada. Porque a burocracia não é a gente que cria, a gente só cumpre a lei. Sim. A burocracia é o cara que nunca entrou no cartório e está lá criando lei. Esse é o problema. Esse aí vira burocracia. E qual a coisa mais absurda que vocês já viram alguém pedir para registrar ou autenticar? Registrar o bebê reborn, né? Esse para mim foi... Não, mas foi verdade? O cara quis registrar o bebê reborn? A mulher foi no cartório mesmo. Queria a certidão de nascimento. Teve isso mesmo? Não, sério. Caramba. Bom, teve um também que entrou com um trator no cartório porque estava demorando sair o divórcio dele. Essas coisas tem muito, né? Tem o outro do nome da princesa, aí tem um monte. Quem de vocês dois é mais chato com detalhe técnico? Eu. Já brigaram ao vivo durante uma gravação? A gente briga o tempo inteiro. Mas briga. Não. Briga. Não. Não, mas as nossas brigas são essas, até em casa. Isso não tinha muito de boa, assim. Porque assim, eu falo, aí eu vou lá, obrigo ele a fazer. E não posso deixar de passar esse episódio sem os mitos e verdades dos cartórios, né? Acho que vocês até falam muito sobre isso, né? Eu vou começar aqui. É que as pessoas ainda acham que o cartório é herdado, né? Mito. Total mito. Desde 88 não é mais assim. O problema é que existem ainda tabeliães antes da Constituição que estão vivos ainda. Só que o dia que eles forem para a terra do pé junto, esse cartório vai entrar para concurso. Pronto. Não tem o direito adquirido de... Não, esquece. O que acontecia? Na verdade, se fala muito que o cartório passa de pai para filho. Na verdade, não é essa a verdade. A verdade é que, na ausência, no falecimento ou na perda da delegação, o cartório vai para o substituto mais antigo. E aí, normalmente, o cara que era tabelião, ele fazia o quê? Botava como substituto o filho dele. Cargo de confiança. É cargo de confiança. Então, normalmente ia para o filho. Por isso que falar cartório passa de pai para filho. Na Constituição de 88, a previsão é que todo titular seja ingressado por concurso público. Só que a Constituição é de 88 e a lei levou anos para ser regulamentada. Então, ainda teve esse gap aí. Tem um lapso de tempo aí. E quem era titular tem o direito adquirido. Quando falecer, vai lá para a listagem do concurso. Outro concurso é difícil, tá? Muito difícil. E não basta passar, porque depende da sua ordem de classificação, porque é a ordem de escolha. Então, se você passar em primeiro lugar, você vai escolher o cartório mais rentável. Para a galera ter uma noção, existe uma ideia, né? Existem quantos cartórios no Brasil? 13 mil e pouquinho. 13 mil para 200 milhões de pessoas. Isso aí. É muito bichado, né? Não, talvez seja pouco, até não sei, né? Esse tem até lá na palestra lá, né? Você vê, são 13 mil cartórios, 1,5 milhão de advogados. Não é tanto advogado também, não. Tá vendo? O número da OAB de dezembro é isso aí. E quem trabalha diretamente com cartório, mais ou menos quantas pessoas? Aí diz. Tabelião. Aí tem advogado, corretor, aí eu não sei. Não, que está dentro do cartório. Não sei. Bom, se te pegar uma estimativa aí, bota
uma média de 20 pessoas por cartório, eles multiplicam aí por 230, por 13 mil, aí tem que fazer. Mas não passa de 1 milhão, não. Não. Um advogado. Não. Qual outro mito aí que vocês vivem quebrando por aí? Mito é que é, Dono do cartório é milionário. dono do cartório é milionário. Esse é um Todo mundo que mito. trabalha em cartório é arrogante. Aí é ladrão também. E é ladrão. Que cartório é caro. Bom, aí o caro a gente não tem como, né, entrar nesse mérito. Mas esses aí são os maiores, tá? Aí cartório é uma máfia. Se vocês pudessem deixar uma frase para quem quer transformar o seu nicho técnico e furar a bolha, qual seria? Cada um. Uma frase. Cara, eu vou usar aquela frase que ela ficou hypada aí há pouco tempo, que é: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Aí, para mim, é você usar o juridiquês que engaje. Não fique usando seu termo técnico. Boa. Galera, vocês viram aí por que eles têm engajamento alto aqui, porque o papo flui, a gente podia ficar 10 horas aqui, mas estamos chegando perto do fim. Como é que a galera acha vocês nas redes sociais? Pô, facinho. Tô aqui com Instagram, Casal Notarial. Em todas as plataformas. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Eu tô de férias, eu quase que eu esqueci. E tem o nosso site lá, www.casalnotarial.com.br. Tem a nossa história lá, que conta, né, tem que atualizar agora, que a gente ganhou um prêmio também, né? Ah, sim, vamos falar aqui rapidinho. E assim, tem a loja de camisa, uma parceria com a Reserva Inc., tem livro, tem e-book, tem, assim, a nossa história, tudo que a gente falou aqui tá muito resumido lá. Esse ano de 2025 foi especial para vocês, porque vocês meio que consolidaram ali o podcast, né? Cresceram bastante e ganharam o prêmio, né? Sim. Fala um pouquinho do prêmio aí, MPB, que existe um prêmio, galera, que é melhores podcasts do Brasil, que as pessoas se inscrevem e é votação pública, né? E vocês ganharam na categoria Direito. Foi, eu lembro que quando a gente foi lá no Podcast Experience, tava indo pro final, eu falei, pô, legal, esse ano que vem a gente se inscreve. Mas aí a gente acaba esquecendo, você falou, pô, abriu, vamos lá se inscrever, acabou escrevendo a gente, o Eric e tal. E ali, assim, eu costumo dizer que a gente liderou de ponta a ponta, porque eu não esperava. Eu falei assim, cara, esse negócio aí na primeira fase, aí passamos na primeira fase ali com 30 pontos de vantagem pro segundo, e aí, né, a letra C da ordem alfabética, que era o primeiro, aparecia lá, né? E pra gente foi uma surpresa lá ganhar e a diferença foi grande, né? Sim. E o resultado final deu mais de 100 votos ali. Eu não esperava. E assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz em ganhar foi exatamente isso. Porque as pessoas quando... Nossa, um podcast de cartório. O Aranhé lá do estádio do teatro ficou em silêncio, assim, olhando pra gente assim. Então cartório. É melhorar. Quero ganhar prêmio de alguma coisa. Quem é que gosta de cartório? É melhorar a imagem da nossa classe e mostrar a importância do cartório. Eu acho que isso, muito mais do que o prêmio que a gente ganhou, foi poder mostrar isso mais publicamente ainda. Turma, esse episódio só prova que não existe assunto chato, existe comunicação ruim. Casal Notarial tá aqui para provar isso, né? Sigam eles, acompanhem eles lá, porque no Instagram, porque não falam só de cartório, né? Falam da vida, gestão de pessoas, e religiosidade, espiritualidade, muita coisa boa, né? E você que tá chegando aí, ó, compartilha esse episódio aí para quem quer aprender a furar a bolha do seu nicho. Sempre aqui o Papo na Boa, sem frescura, sem mimimi. Recado final para a audiência de cada um, começando com as damas olhando para aquela câmera ali. Então, recado final, eu acho que a gente podia fazer uma mentoria sobre como furar a bolha. Boa. Aí, ó, vou fazer uma parceria porque é um caminho, hein? Bom, recado final. Vai ficar esse? Tá bom, pode ser. Bom, o meu recado final é que, cara, não existe ver acontecer sem começar a fazer. Não dá para ser estudante profissional, não dá para ser conteudista de podcast, de Instagram, profissional só na teoria, né? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, assim, não adianta você ter a teoria e não praticar. Então, pratique, faça, não resista. Só faz. Faz. E, assim, o máximo que vai acontecer, alguém fala assim, não gostei. Pronto.
Porque senão até quando você vai ficar contando a vitória do outro? Tem uma e não expressão, a sua. tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que se chama do it. Ou seja, faça. Faça. Just do it, da Nike. Just do it. Apenas faça. Turma, valeu demais. Vocês estão aqui de férias e Pô, isso é um prazer. separaram um tempinho aqui pra gente bater um papo no Papo na Boa. E o Casal Notorial é exemplo de quem quer criar conteúdo, né? Se você quer furar a bolha do seu nicho, vê lá o que eles fazem e tenta adaptar para o seu nicho, que com certeza você vai ter um resultado bacana. E você que está chegando agora, não se esquece, se inscreve aí no canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais, Papo na Boa, muito fácil, e ajuda demais a gente trazer mais papos bons aqui para vocês, beleza? Valeu, galera, até a próxima.